Seja bem-vindo ao canal Visão e Revisão. Começa agora, amigos Touch e Universo Win. O mundo da tecnologia e informática em foco. Dicas, novidades, lançamentos e muito mais. Toque o futuro. Explore o universo. Venha com a gente. Comando Aguinaldo Pestana e Wagner Lima. Olá amigos, amigas, estamos aqui hoje, dia 2 de junho de 2025, em mais um encontro de amigos Touch Universo Win. Um encontro onde falamos tudo sobre tecnologia, tudo sobre Windows, iOS, Androids, Amazon, Alexa e muito mais. Olá Wagner, como vai? Tudo bem? Olá Aguinaldo, muito boa noite. Boa noite aqui aos nossos amigos de sala e boa noite aos nossos ouvintes do canal Visão e Revisão. Perfeito. Olá, o pessoal da sala, né? Agradeço a presença de todos aqui, que estão aqui para contribuir, colaborar com a gente, participar. É claro que a dúvida do pessoal, né? A gente deixa o pessoal participar, dar suas dicas, sugestões, ideias, e a gente pede também para o pessoal também dar o seu joinha, o seu ok no canal Visão e Revisão, e também podem aí passar suas dicas, suas sugestões, suas perguntas, seus questionamentos, que a gente passa para o pessoal e a gente responde para vocês. Vocês não ficam sem resposta. A sua dúvida será a resposta para todo o nosso Brasil e todos os nossos países, amigos dos países vizinhos, os países que estão nos ouvindo aí. Tá? Estamos no canal Visão e Revisão, juntamente aqui com os nossos amigos no laboratório virtual. Basta você acessar o canal Visão e Revisão, você vai ver todos os nossos podcasts por ali. Hoje não estamos transmitindo ao vivo por problemas técnicos, mas semana que vem acredito que a gente esteja transmitindo ao vivo. Ok? E é isso aí. Quero mandar um abraço aí para o José Malheiro de Portugal, o Antônio Veloso de Portugal, que está sempre nos ouvindo, sempre colaborando conosco, com a Onalfrim, que está sempre participando com a gente, com o Joaquim Pinto, que está sempre retransmitindo os nossos podcasts, né? Isso vai distribuindo, espalhando para o Brasil todo, né? E ajudando, né? Todo o pessoal que precisa, né? Acaba se aproveitando dos nossos podcasts aqui, ok? Bom, gente, eu queria falar sobre a autonomia dos novos aparelhos, tá? Inicialmente. Depois o Wagner entra com as dicas, né? E depois eu vou deixar também, claro, permitir que cada um dê a sua sugestão aqui na sala, tá? Mas eu quero falar sobre autonomia. Hoje a gente pode comprar um computador, comprar um celular, né? Um smartphone, e seja Android ou iOS, e você tem a total autonomia de pegar, tirar da caixa, né? E você configurar o aparelho independente, né? Com independência total, sem limitação, tá? Eu fiz isso agora, né, Wagner? Fiz isso agora e o Wagner também fez recentemente, né? O Edu também, o Arlindo está sempre fazendo, enfim. E então eu fiz com total autonomia, tá? Inclusive, Wagner, a questão do Face ID, que o pessoal tem dificuldades, eu fiz sozinho, tá? Fiz sozinho. Ah, legal. Fiz sozinho. Entrei, veja bem, quando ele localizou o meu aparelho, ele pediu para que eu colocasse a imagem dentro de um círculo. Esse círculo nada mais é do que um QR, um código QR. E aí ele detecta o código QR e aí ele faz o acesso. Aí ele pediu para que eu atualizasse o aparelho, né, para poder ficar, porque o meu XR já estava atualizado, então ele pede para atualizar para poder funcionar corretamente. Ele atualizou e em seguida ele
trouxe todo o conteúdo do meu XR para o novo aparelho, né? Tudo sozinho. E ele trouxe com todas as configurações. Uma coisinha ou outra não veio. No caso do Face ID não veio. Eu tive que fazer naquele aparelho, né? Porque é um aparelho, porque é pontual, né? Específico aquele aparelho. Então, só que quando eu entrei no Face ID, nossa, foi baba. Ele pediu para virar o rosto para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para a esquerda, depois para baixo, né, no mesmo lado, para a direita, depois para baixo. Então ele fez tudo dinamicamente. Foi assim excelente, foi muito fácil. Claro, demorou um pouquinho por conta da atualização e também do conteúdo, mas ele fez tudo sozinho, tudo. Olha, foi tranquilo. A única coisa que eu precisei mesmo da minha filha foi para colocar a película, né? Porque a película tem realmente que uma pessoa que enxerga para poder colocar, mas a independência foi total, gente. Olha, a acessibilidade não tem coisa melhor, né? Que a gente não incomoda as pessoas, né? A gente faz tudo sozinho. Eu acho que é legal isso aí. Basta o que também? Você ter um pouco de interesse, coragem, né? Determinação e fazer. Não ter medo. Se tiver medo, se der algum problema, eu recomeço, né? Apago tudo e restauro e faço novamente, né? Tá? Mas foi assim com total independência. Então eu acho que o pessoal tem que pensar nisso. O computador foi a mesma coisa quando eu comprei. Eu liguei o computador, já pediu a minha conta, coloquei, ele já atualizou. No mesmo dia, na mesma hora, ele atualizou e foi tudo sozinho, né? Liguei, chamei o narrador, né? Para que eu pudesse ouvir, né? Saber o que eu estava fazendo, e também fui com total independência. Então o computador foi total independência e agora o celular total independência. Então o pessoal não precisa ter medo, né? Tudo muito tranquilinho, ok? E é isso aí, queria passar essa experiência, né? E fica à vontade para quem quiser perguntar, tá bom? Não explorei ainda totalmente o 16, tá? Eu vou estudar melhor, porque tem muita coisa, né? Então, eu sei que estou utilizando tranquilamente, né? Certo? Com total autonomia, enfim. Vamos para as novidades da Apple, Wagner? Bom, vamos lá. Tivemos hoje uma atualização do WhatsApp, né, versão 25.17.0, né, então ela veio com iniciar a conversa com voz lá com 2 toques, né, no botão de mensagem de voz, tá, e ele é para segurar como se fosse com as mãos livres. No meu caso em específico não funciona essa opção. Eu tenho um outro colega no grupo onde eu participo também que para ele não deu certo, não está funcionando essa opção, né? Não sei porquê, mas do resto não tem perca de foco, né? Tá muito bom, né? Nas mensagens, tudo, ele realmente não perde o foco, principalmente em grupos com muitas mensagens, né? Então, do WhatsApp é isso que a gente tem. Temos também uma novidade agora, né? O pessoal pediu tanto aí para a Apple um aplicativo de WhatsApp para o iPad, né? Então foi lançado aí o aplicativo para iPad, né? O WhatsApp para iPad. Quem quiser, entra lá na Apple Store pelo iPad e você consegue baixar o WhatsApp, né? O aplicativo WhatsApp para iPad. Eu não fiz, até porque assim, o meu iPad ele tá defasado, né? Eu ainda tô com o iOS 12 ainda, né? Porque o meu iPad é antigo, então eu nem tentei fazer. E também ele não tem como é que fala, o chip, tá? O meu é apenas Wi-Fi. Então acredito eu que não dê para conectar numa conta sem ser assim, escaneando, né? No caso, aí é a mesma coisa. Não vejo muita vantagem. Mas se quem tem o iPad com chip vai conseguir colocar uma conta nele, quero crer eu, que se for da mesma forma do iOS, tá bom? Então, Aguinaldo, é o que a gente tem para hoje. Perfeito, eu acho que com o segundo dispositivo ele funciona, Wagner. Sim, né? como segundo dispositivo sim, mas eu tô falando assim,
Vamos dizer que você tenha 2 números de celular. Um principal que você usa no seu iPhone e você quer usar esse segundo número lá no iPad. Mas você tem que ter o chip. Senão sim. ele não conecta. Sim, não, perfeito. Perfeito. Como Não, mesmo, mas o sem chip não tem número, né? O sem chip é Wi-Fi, né? Wi-Fi, o meu é só Wi-Fi. Eu não conseguiria conectar uma segunda conta nele, a não ser que eu escaneie o código e faça ele um segundo, né? No caso, um clone, no caso do principal. Ué, e como é que o computador faz? Ele é um clone. O computador... O computador é um clone do seu principal, seu número principal. Todos os outros dispositivos são clone. O principal é aquele que você coloca o chip, né? Por enquanto, né? Está em tanta modificação, e aí quando dá algum problema você pode ver que desconecta todos. Exatamente, isso mesmo. Então, assim, quando você usa no computador, você está usando com o seu principal, clonado do seu principal, que está no seu chip lá do iPhone. Né? Porque no computador você não põe um chip, então você não tem como pôr um segundo número de telefone nele, vamos dizer. A não ser que eles vão fazer agora com a nova atualização que está vindo aí, que é desvincular, né? Que eles vão deixar só a conta desvinculada do número. Aí sim é outra história. Uhum. Perfeito. Ok. Bom, Wagner, por enquanto, todos os aplicativos que vieram do XR para o 16, vieram todos os aplicativos e funcionando com senha, tudo normal, tá? A única coisa que eu não fiz, vieram também os dos bancos, né? Só que eu não abri ainda os bancos para não ter a surpresa de ter que ir lá na agência, coisa e tal. Por enquanto... né? Então, deixa eu te dar uma dica nessa dos bancos. Bora. No caso do Bradesco e Itaú em específico, você consegue fazer pelo próprio aparelho. Você tem um aparelho antigo com a conta vinculada, você consegue migrar a conta para esse novo dispositivo. Até porque eu fiz isso, do meu XR para o meu iPhone, pro meu 15, né? Sem ter que ir ao caixa eletrônico, sem ter que ir ao banco, entrar em contato com eles. Você consegue fazer com autonomia. Dentro do próprio aplicativo, em específico do Bradesco, ele tem a parte de transferir uma conta. Transferir a conta para um novo dispositivo. Tá? É intuitivo. Aí você vai conseguir. Ele vai pedir para você acessar o novo aparelho. No caso, entrar na câmera dele e você vai escanear um QR Code que vai aparecer no seu aparelho principal antigo, que está com a conta, e ele vai migrar para esse novo dispositivo qual você escaneia. A conta tudo certinho, tudo funcionando, belezinha. E automaticamente ele desconecta do aparelho antigo. Ô Wagner, também tem uma questão, vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Olha o que aconteceu, isso aconteceu, eu estava no iPhone 6, tinha o Itaú, aí eu entrei lá, ele automaticamente percebeu que tinha 2 aparelhos logados, ele cancelou o meu lá, né? No iPhone 13, no outro que eu tenho. Aí o que eu fiz? Ele mandou, eu falei, bom, não vou usar no 13. Aí o que eu liguei lá no Itaú, eles falaram assim, não, você não precisa se preocupar. Quando você quer ativar um novo celular, você vai com o seu cartão, vai até um caixa eletrônico, e lá ele gera um número ali na hora para você. Vamos supor que você não queira fazer nada disso. Você instala o aplicativo, põe sua conta e vai falar, vá até uma caixa eletrônica. Aí ele vai gerar um número ali para você, né? Se for no Itaú, você põe o fone de ouvido ali, ele fala para você. Aí você digita aquele código e aí ele já libera também para o celular. Essa é uma opção quando você não tem, tipo assim, como transferir de um para o outro. Aí você quer já transferir direto, já instalou o aplicativo ali, põe a senha e fala assim, a gente precisa validar o seu código. Eles não estão só mais validando pelo telefone, entendeu? Agora eles estão validando também no caixa eletrônico. Eu acho legal. Isso da caixa, assim, eu fiz assim também, quando eu comprei o dispositivo, ele deu um problema no meu, né, acabou restaurando o meu. Daí eu fui na caixa, só escaneei, só coloquei o cartão, ele já tem uma opção lá para fazer vinculação do dispositivo, do aparelho, só escaneei com o QR Code lá da tela, só com o celular e já bluetooth pra mim. Show de bola, eu achei legal também, porque, você tem que ter outras opções, né? Já pensou, um exemplo, você tem um aparelho, e se seu aparelho você não tem mais, como é que você... Aí, eu achei legal, porque... Você tem que ir até o caixa eletrônico para vincular esse dispositivo, porque conforme você vincula, e automaticamente ele desvincula o aparelho antigo, porque você não pode ter a mesma conta vinculada em 2 aparelhos. Pelo menos do Bradesco e Itaú
não pode. Nenhum deles. Nenhuma agência pode mais, né? Eu tive problema. Eu fui querer abrir o aplicativo no iPhone 6S pra ver como é que tava, né? Aí ele já deslogou do outro. Só que o iPhone 6S, ele tem a biometria. Aí ele colocou o dedo, ele falou assim, você tem que vincular tal o seu aparelho. Aí ele entrou, normal, porque ele já era dele, né? Aí eu fui colocar no Face ID lá o iPhone 13, ele falou assim, essa conta não está mais logada nesse aparelho, já deu uma mensagem lá. Aí eu só fiz isso, né? Mas isso aí o pessoal não gosta, mas é a melhor coisa do mundo, porque isso aí é a questão de segurança, porque se não é você, de repente alguém lá do outro lado do estado fazendo isso, né, migrando a sua conta para lá, aí você detecta, né, então você não permite que alguém abra a sua conta lá, né. Muito mas olha bom, que engraçado, segurança. quando você tem dois aparelhos, eu já fiz esse teste, quando o meu iPhone 6S ainda estava na mesma versão do meu outro iPhone, que ainda tinha atualização para os dois, eu peguei a atualização, fiz um backup. E eu restaurei o backup do 6S no iPhone 13. E funcionou de boa, cara. Agora não dá mais porque o iPhone 6S está em outra versão. Mas uma dica, se você tem dois aparelhos e você não quer ter todos os transtornos, você joga pro backup, que a Apple tem aquele... ele grava senhas até... Inclusive até o WhatsApp você não precisa escanear. Se você extrair um backup da nuvem num aparelho novo, gente, você não precisa nem escanear o WhatsApp, é vida, né? Isso a Apple ela realmente faz direitinho. Nem o WhatsApp, que a gente costuma geralmente, quando pega outro aparelho, tem que ir lá, né? Ela mesma já faz isso. Não sei se o Agnaldo teve essa experiência também. Então, o que aconteceu com o meu? Eu não faço backup do WhatsApp, não faço. Porque eu entendo que, pelo menos eu particular, né? Que, por exemplo, mensagens, tá sempre renovando, né? Uma mensagem de bom dia, de boa noite, ou uma conversa, né? O pessoal de grupos, então tá sempre renovando, então não vejo necessidade. Mas o que aconteceu com o meu? Quando ele terminou, até o WhatsApp, só que assim, ele trouxe o aplicativo, o atalho, mas não trouxe o conteúdo. Então eu fiquei utilizando por algumas horas o antigo. Só que quando eu confirmei, permiti no celular novo, ele trouxe todo o conteúdo para pro novo, todo o conteúdo do WhatsApp, tá? Então eu não fiz backup, mas ele trouxe tudo. Porém, eu fiz isso ao meio-dia, por exemplo. Eu peguei o celular à noite e fiz isso ao meio-dia. Então as conversas das 2 horas da manhã, porque das 2 horas da manhã ele faz um backup automático, né? Ele faz por si próprio, né? Então das 2 horas da manhã em diante até o meio-dia eu perdi essas conversas, entendeu? Foram poucas, mas perdi. Mas o restante aproveitei tudo, não perdi nada das conversas anteriores. Foi muito legal, gostei, viu, desse sistema da Apple, viu? Sinceramente, gostei. Achei legal. A migração de dados realmente vai completa. O meu, pelo menos quando eu fiz a transferência de dados de um dispositivo para o outro, né, ele veio realmente tudo. Foi fantástico. O meu também da Samsung, veio até a senha do Wi-Fi, veio tudo. Sim, a minha filha falou assim, pai, você perdeu tudo, hein? Eu falei, não perdi nada não. Aí eu olhei e tava tudo ali. Ela ficou até surpresa. Inclusive no meu WhatsApp eu fiz uma coisa que o Arlindo falou uma vez. Eu não fiz o backup do WhatsApp. Quando ele perguntou para mim se eu desejava fazer o backup, eu disse que não. Mas quando eu entrei com o número, no caso o chip, no novo dispositivo e abri o WhatsApp, entrei com o número dele, ele perguntou se eu queria restaurar o backup. Então o backup isso, e entrou normal automaticamente. Sim. Lá nos servidores do próprio WhatsApp. E não... Eu tenho um telefone fixo da Vivo e eu não tenho mais o número, que eu escanei um WhatsApp Business dele, e na época você tinha que pegar o número pelo fone. Ele falava, quando é business lá no WhatsApp Business, ele fala, você quer receber o código por telefone? Aí o teu telefone tocou aqui, o meu da Vivo, né? E eu anotei o código. Beleza, eu fiz no iPhone 6S. Quando eu peguei o meu iPhone 13, lá em 2022, acho, eu peguei, e eles estavam na mesma versão de iOS ainda, eu migrei.
Você acredita que eu não precisei escanear o 55, só que ele saiu de lá. E eu podia voltar, eu fazia ida e volta. Eu abria lá e ele falava, já tem o número aqui, que é o número 5511, era o número fixo. Ele mesmo voltava, e voltava, eu conseguia fazer isso, vocês acreditam? Era muito top, porque no mesmo aparelho, lógico, a mesma conta da Apple, tudo. Mas saber que existe essa movimentação tão boa, assim, pra você não precisar toda hora ficar... E eu não fazia backup, igual o Agnaldo falou. Eu também não fazia backup de nuvem, esses negócios de nuvem, né? Eu achei legal, achei top, né? O sistema, inclusive do backup, né? Porque ele acabou, ele perguntou se eu queria recuperar o backup, eu falei, que não, mas ele trouxe tudo, quer dizer, eu não perdi nenhuma conversa, né? Conversa familiar, alguns documentos, porque eu pensei o seguinte, né? Eu já tenho backup disso, né? Aliás, é uma coisa que a gente sempre aconselha, né? Sempre mantenha os seus dados em 2 lugares, pelo menos, um HD, um na nuvem, né? Ou um HD externo, sempre mantém em 2 lugares. Seria muito azar a pessoa queimar, por exemplo, um HD, né, do computador, ou um HD externo, ou a nuvem, seria muito azar, né? 2 ao mesmo tempo, mas sempre mantenha em 2 lugares, que aí se você perder, você tem um outro lugar, né? Tá? E então eu achei legal esse tipo de comportamento assim do sistema, muito inteligente, a comunicação dos aplicativos, né? Eu posso hoje, como eu mantive a mesma conta, eu posso abrir o aplicativo, por exemplo, o YouTube, eu posso abrir tanto no antigo quanto no novo, né? Tá funcionando. Ele conservou até alguns recentes, né? Telefones. Eu achei fantástico, assim, sinceramente, eles estão de parabéns aí o sistema, tá? O pessoal reclama tudo, mas estão de parabéns. Isso também, porque assim, antigamente o pessoal reclamava muito, quando não fazia isso, você ia desvinculado dos grupos, você saía dos grupos. Então acho que é uma forma que você aplica a sua plataforma, o pessoal não sair automaticamente de grupos, ter aquela inconveniência com os ADMs, né? Sim, é importante isso também. Apesar que assim, quando no passado eu fiz isso, ele mantinha somente, por exemplo, as conversas, mas assim, os títulos, né? E os grupos, ele mantinha os grupos. Eu lembro que eu perdi todas as conversas do WhatsApp, mas os grupos estavam ali, na sua integridade, né? Menos o conteúdo. Hoje não, hoje pelo visto aproveita-se tudo, né? Foi muito legal mesmo. E a importação dele é rápida, viu? Um sistema de AirPlay, né? Eu acho que foi muito rápido, nossa, foi excelente, cara. Foi tranquilinho. Então, falando de backup, eu fiz o iCloud Mais, né? Eu assinei já faz algum tempo por R$4,90. Esse mês a Apple, né, no caso, teve um aumento, né? Ela aumentou todos os planos dela. Então no meu caso subiu para 5,20, né? De R$4,90 subiu para 5,20 e 50 GB. Então assim, você pode fazer o backup do teu dispositivo todo, inclusive do WhatsApp, né? Tem que ter o cartão de crédito configurado na conta na sua conta de Apple, né, para conseguir fazer essa assinatura, e ele cobra todo mês, ele cai automaticamente. Isso, exatamente. Não é caro, né? Para você manter por 50 GB. Não, você paga o R$1 para cada 10 GB. Pois é, e aí você consegue fazer isso. Só que eu acho que devia ser um pouquinho mais, porque vamos supor, você pega um celular de 256 GB, você tem que ter pelo menos um backup de metade, né? Pelo menos a metade. Minha opinião. Se você tem um equipamento de 128 GB, pelo menos 64 você tinha que ter ali, né? Então, mas como você consegue marcar o que você quer que salve no backup ou não, como no meu caso, eu não salvo nada das minhas nuvens, Dropbox, Google Drive, OneDrive, eu não salvo. As coisas dos bancos, automaticamente eu salvo. E-mails, né, eu não salvo. Fotos, geralmente também não salvo. Não deixo, isso é o que mais ocupa espaço, né? Então assim, mensagens, SMS, essas coisas, eu deixo tudo desmarcado, eu desmarco automaticamente essas coisas. Foto, vídeo.
Isso, até porque eu consigo tirar isso automaticamente, jogar para uma nuvem que eu quiser, que, né? Já jogo, então não tenho por que salvar no iCloud. Eu deixo realmente para dados do iPhone mesmo, da minha conta mesmo. Agora eu vou falar uma coisa, viu, Arlindo? A bateria está com a capacidade de 77% do XR, né? Durava assim por volta de 8 horas por dia. Eu usava 8 horas continuamente, 9, 10 horas. Acho que é um pouquinho mais. Agora, rapaz, sem o WhatsApp ali, meu Deus do céu, 3 dias. A pessoa fala que o WhatsApp e o Facebook são os maiores para ganhar bateria. Os vilões. 3 dias com a bateria, sabe, Wagner? Carreguei 100%, tá 3 dias com 70 e poucos por cento. Legal. O meu tá com 7,9 de saúde de bateria, o meu XR. Porque, na verdade, vamos pensar assim, quando eles construíram o iPhone, nessa época, né, vamos imaginar lá o XR, os grupos de WhatsApp eram 1. Hoje é muito maior, então eles tiveram que refazer aí uma engenharia, porque, tem cara aí que tem 50 grupos, 60 grupos, você imagina esses grupos trabalhando, então o WhatsApp melhorou essa parte, não que ficou 100%, mas antigamente o WhatsApp, se tivesse na mesma condição que tem hoje acabaria em 1 hora as baterias. Então eles melhoraram também a engenharia de atualização do WhatsApp das redes. Porque, vamos imaginar, o seu XR, quando você comprou em 2016? 18. A gente tinha grupo de WhatsApp, mas olha hoje como que é. E hoje você não tem só WhatsApp, geralmente tem mais de uma conta, tem WhatsApp Business, aí você tem mais um negocinho ali, quando você vê, a bateria é drenada literalmente, você tem que ficar com bateria de caminhão daqui a pouco. Então eles começaram a dar uma melhorada, isso realmente eu achei interessante. Tinha muitas pessoas também, era um número de pessoas reduzidas no grupo, né? E hoje você pode colocar acima de 200, 300 participantes, vai ilimitado, né? A quantidade de pessoas, então o conteúdo é muito denso. Hoje ele manda uma mensagem para você e fala, você tem 256 grupos nessa mensagem, você deseja não receber de todos aí, você marca um ok e dá certo, vai diminuindo também o fluxo. Não, perfeito, a tecnologia está vindo cada vez melhor, né? Inclusive ela está vindo melhorada por conta das inteligências artificiais, né? E a inteligência artificial também ocupa um pouco a energia do aparelho, o processamento do aparelho. Oi, Edvirson, boa noite. Boa noite para todos. Eu penso diferente, eu penso que não é o WhatsApp, não é o Facebook e não é o Instagram, é o uso da gente. Se você deixar o WhatsApp lá, você não usar durante o dia, seu iPhone não vai acabar a bateria. Não, mesmo você não utilizando, vão chegando mensagens e vai te acionando. Você tem essa sincronização automática todo minuto ali, só você desmarcar e parar. Ele vai se movimentando. Então, se você quer fazer um teste, entra na sua bateria ali e ele vai te mostrar o percentual de cada aplicativo que cada aplicativo utiliza ali. Ele vai te mostrar o percentual. O consumo, né? O consumo. Um detalhe, tem muita gente que ativa aquele modo econômico, né? Otimização. Quando ele chega mais ou menos, vamos supor que ele chega ali, acho que 20%, aí ele fala, você quer ativar o modo, eu não sei se é um modo pouca energia. É modo com pouca energia. O que ele faz? Ele para tudo de segundo plano e até notificação de e-mail não chega só as push lá, mais comum assim, mas raramente. E ali você vê realmente o que é consumo de energia, né? Muda até os dados móveis, né? Sai de 5G, cai por 4, 3, e diminui bastante. Então, olha, no caso do iPhone não acontece isso, viu, Edu? No Android acontece. Eu uso o modo de pouca energia a todo tempo. O meu é ligado direto. Então, assim, o que acontece? Como a atualização em segundo plano é desativada, ele só atualiza os meus aplicativos. Vamos dizer, o WhatsApp, ele só vai atualizar as conversas quando eu abrir. Eu abro o WhatsApp, aí ele puxa as conversas e atualiza. O e-mail, a mesma coisa. Ele não atualiza automaticamente. Não atualiza conversas automáticas. Antigamente a Android fazia isso, você conseguia. Das novas versões, não sei porque muitas vezes modificaram essa questão, e daí cai. Quando você muda lá e cai os dados.
Essa, Wagner, que você falou, que você põe no modo econômico e o aparelho, você define o que vai descer para ele, vamos supor assim, descer lá no WhatsApp, descer lá nos outros aplicativos. Até um tempo atrás, lá no XR, não tinha. Quando você entrava no modo avião, você saía do aeroporto, seu celular parecia que ia esquentar, ele fervia. Por quê? Ele descarregava tudo, não tinha essa opção de ser modular, né? Carregar, descarregar tudo. Então, muita gente até, isso era um grande fator. Pessoal, vou pôr no modo avião para economizar a bateria. Mais ou menos não economizava nada, porque quando você voltava do modo avião, descia aquele não tem jeito daí. É isso que eu ia falar, tá? Porque assim, bom, primeiro, né, falando pro Virso, se você olhar ali no topo, sempre tá em primeiro lugar o WhatsApp, tá? Sempre o WhatsApp tá sempre em primeiro lugar ali. Depois vem Facebook, Instagram, depois os demais ali. Agora, é assim, você deixa de pulverizar apenas o recebimento das mensagens. É igual o e-mail do iPhone. O e-mail do iPhone, você pode escolher também, né, de receber as mensagens quando você abre o aplicativo, né? Então, quando você não está recebendo as mensagens, mas quando você abrir o aplicativo que vão vir as mensagens, vão vir tudo naquela enxurrada toda, né? E aí fica até um pouco congestionado para você poder ler as mensagens e enviar alguma mensagem se você quiser. Ele dá um pequeno congestionamentozinho, dá um pouquinho de demora. Então, é relativo a essa questão aí, né? A gente não sabe quanto se economiza, porque você acaba gastando tudo num determinado momento do dia, né? Entendeu? Como eu tô sempre abrindo o WhatsApp, de vez em quando eu tô olhando, né? Não deixo também o dia inteiro sem abrir. Então de vez em quando eu abro, vou lá, dou uma passada assim pelos grupos, né? Pra ver o que tem de mensagens, né? Então aí eu vou dosando dessa forma. Não, legal. Agora, uma coisa que ninguém fala, eu acho que o pessoal vai até ir contra a minha posição, quando você utiliza o fone de ouvido, ele não utiliza o alto-falante do aparelho. Aí você tem um ganho de economia. Eu já fiz esses testes, tá? Já fiz testes minuciosamente. Então, quando você utiliza um fone de ouvido que ele não utiliza o alto-falante, você tem um ganho de economia. E se for um fone de ouvido ligado com fio, sem ser Bluetooth, o ganho é maior ainda. Porque o Bluetooth ele dá uma... Não, e isso que você falou tem muito a ver porque o Voice Over, ele praticamente no aparelho, ele ficou imperceptível. Ele não consome quase nada. Isso é inédito, é uma coisa que a Apple... Isso a gente tem que dar o braço a torcer. O Voice Over no iPhone, ele não suga o processo do iPhone. Vocês perceberam isso? Sim. Inclusive, ele tem esse equilíbrio de manter isso. E isso que é fantástico. É lógico, o aparelho falando todo o tempo, ele tá lá ativo, gastando energia, bateria e tudo mais. Mas o impacto não é tão grande, porque o que eu fiz? Eu fiz o que você falou. Eu peguei o meu aparelho, deixei ele ligado sem voice over, deixei ele ligado. Depois eu deixei ele ligado durante outro dia com o VoiceOver. E fui acompanhar lá naqueles relatórios que eu acho bem legal da Apple lá, né? E aí eu senti que não teve muita diferença. Mesmo por não estar vendo as mensagens, logicamente, mas eu mantive a mesma coisa. Não fiquei entrando nos aplicativos e tal. Mesmo ele acionado lá, recebendo notificação, porque quando ele está ativo, ele recebe lá a notificação e geralmente você tem que habilitar para ele não falar as coisas que chegam na tela. Ele só fala, pum, chegou a mensagem, ele dá lá, a mensagem chegou, mas não lê aquele texto do e-mail e tal. E não consumiu praticamente, quase igual. Praticamente deu ali 0-0, empatou ali. São Paulo e Corinthians, empatou. O Wagner, você não falou da WWDC, né? Não, eu não peguei as datas da WWDC. Eu vi alguma coisa, mas não... Me parece que é dia 19 agora, né? Dia 19? Acho que sim, Me parece que é dia 19. Vou pegar direitinho, eu trago no... Aí a gente vai saber das novidades pro 17, pro 19, né? Pro 19, que eles vão chamar de iOS 23, pelo que eu tava lendo. Isso. Vai ser desculpa, iOS 26. Ele vai ser o ano. É igual os carros novos. O ano, Você compra, ele é baseado no ano subsequente, né? O carro. Caramba, O iPhone vai ser a mesma coisa, então vai ser iOS 26, é o que tá prometendo aí na WWDC. Mas eu vou pegar a matéria direitinho e depois eu trago. Eu fiquei me perguntando por quê.
de 19 para 26. Eu não tinha me tocado do ano. É por causa do ano que vai ser lançado Caramba! o novo sistema. Então é por isso. Acho que eles querem associar, porque a pessoa geralmente, eu particularmente falava, não, um iPhone quando era o iOS 12, ele estava no iPhone tal. Então a gente tentava fazer uma correspondência com as versões que tinha. E assim vai ficar mais fácil, realmente. O cara tá lá com o iOS 16 e o aparelho dele. Só que vai ficar estranho, porque quando ele tiver no 2027, o iOS dele lá vai estar, tipo, se sair uma outra, vai estar no 2028. E ele tem um aparelho de 2026. Vocês entenderam? Vai ficar meio estranho, não fica? Mas fica Tá se equiparando a Microsoft? Mas vamos pensar, ó, hoje você tem um iPhone XR. Ele vai estar, vamos supor que ele receba essa atualização. Um exemplo que não tal, vai ficar 2026. Só que o seu aparelho é um anterior, por exemplo, o meu, 2013, vai pegar. Vai sair a 2026. Será que não fica meio estranho? Parece que ele fica associado a um ano e o seu aparelho fica lá. Acho que dá aquela impressão de coisa arcaica, né? Tipo, então, antigo. mas o que vai contar é o sistema e não o modelo do aparelho. É isso que a Apple está querendo fazer. Ela colocar o ano de lançamento desse sistema como o nome, no caso. Independente do modelo. Como no seu caso, você tem um iPhone 13, tá? Mas você vai ter um iOS 26, né? O ano que vem um iOS 27 e assim por diante. Está mudando só o sistema, não o aparelho, né? Aí sim. Isso, exatamente. Não só o aparelho não vai contar o ano do sistema. Mas disse que temos novidades aí com relação ao aparelho, né? Porque diz que é meio Ele vai ter inovador, 5 né? milímetros, pelo que eu tava vendo. A bateria muito maior de capacidade, né? Uma tela muito boa. A Apple vai passar dos 4.5 dessa vez? Parece que vai, Edu. Parece que sim. Vamos Não, e a verdade, eu não sei se isso é verdade, ele vai acabar os carregadores, né? Vai carregar tudo por indução, né? Isso é. Exatamente. Não vai ter nem o cabo USB-C, tá? Como é que faz? Ela vai fechar Aí você vai falar assim, agora eu tô com a caixa preta do avião. Você me fez lembrar uma coisa. A Apple fez um acordo com o Elon Musk, né? De colocar Starlink nos iPhones, né? Exatamente, para ligação. Quer dizer, você vai ter um cubo, na verdade, um celular Cube, que não vai ter nem conexão de cabo mais, cara. Aí eu te pergunto, e quem comprou cabo USB-C, carregador, o que vai fazer, velho? Aí eu te pergunto, lembra que a gente tava discutindo isso, acho que um tempo atrás, pô, a Apple usou o Light, depois agora a gente vai ficar com os cabos na mão olhando pra eles e vai ter o guarda de relíquia, né? Pendurar no pescoço aí. Oi, Wilson. Mas, por exemplo, e como que a pessoa vai conectar o iPhone no computador, no notebook? Tudo Tudo Wi-Fi. Na rede. Você vai lá você abre o iTunes, né? Aí ele tem a opção, ele vai encontrar na rede. É que nem o meu Time Capsule aqui, que eu tenho um Time Capsule. É a mesma coisa. Quando eu ligo no meu iPhone, ele dá a opção de eu fazer o backup lá no Time Capsule. Ou seja, a Apple extinguiu isso, matou isso, porque ela quis vender a nuvem dela. Se ela vender esse Time Capsule ainda hoje meus backups de iPhone é tudo, ou é local, que ele dá a opção para você salvar pelo iTunes, né? Ainda tem, né? Eu não sei se quem me fala aqui. Ainda para Windows tem, não funciona direito, mas tem ainda. Ele fala, você quer salvar o seu backup, aí você desmarca, ou ele funciona um ou outro, ele vai desativo da nuvem, e aí você salva no seu celular, no computador. Então, se você quiser resgatar o seu backup, você pode resgatar do computador. Mas hoje já existe, porque você, por exemplo, você sai da tua casa, vai para casa do teu filho, tem o Wi-Fi lá, ele reconhece a nuvem. Vamos dizer assim. Você sai da casa do filho e vai para a escola, você também já reconhece. Quer dizer, você não precisa nem ficar digitando mais nada, buscando, né? Aí sai da casa da faculdade, vai para casa de um amigo, lá ele já tem um reconhecimento automático, ele só permite ou não. Já está tudo trabalhando com o sistema Air, né? Tudo amarrado já, né? Já tudo. Tá tudo conectado e tal. Vamos torcer que um dia não aconteça aí um Big Bang do mundo e destrua isso aí. Os próprios computadores, você pode também, ele utiliza também para você desbloquear pelo Face ID, né?
certo? Se você quiser. Se alguém um dia inventar uma nuvem híbrida que aceite, por exemplo, que é lógico que os fabricantes vão querer isso, né? Mas, por exemplo, se a Google desse para sincronizar em outro ambiente, isso seria interessante para as empresas para ter competitividade. Mas como cada um quer defender o seu peixe, né? Lógico, não quer deixar a nuvem, os backups de um celular integral ser feito em outro lugar. Porque o WhatsApp ele já permite, né? Você migrar, sei lá, de uma conta tal para uma conta outra naquele limite ali de restrição. Agora, você imagina um sistema inteiro, né? Seria interessante. Acho que pro futuro, quem sabe aí não surge algumas coisas desse gênero aí de... E a Meta também já divulgou que os óculos dela também vai ser da mesma forma, né? Vai trabalhar com digital, né? Sistema online, né, automático, então onde você vai já reconhece, então você não vai precisar ficar digitando, buscando, né, vai ser tudo online, né, tudo automático. Então, desse novo iOS também, a Apple divulgou que quem vai comandar o consumo de energia do aparelho, quem vai fazer essa manutenção é a inteligência artificial da própria Apple. A Apple Inteligência é que vai comandar isso, o consumo da bateria para os aplicativos. Esse aplicativo precisa de mais energia, aquele precisa menos, eu tiro, eu desativo um tanto, tá? Não deixo sem, mas desativo. Então a Apple Inteligência é que vai comandar esse consumo. Aí provavelmente é aquele negócio, a bateria pode chegar a 4.200, como o Edu falou, mas eu acredito que talvez a Apple até não aumente Eu acho que não vai aumentar não, eu acho que ela vai limitar por conta do tamanho dos aparelhos. Sim. E por causa da Apple Inteligência que vai comandar isso, né? Sim. De energia. Então ela vê como não ser necessário. Agora eu vou te falar, a autonomia da bateria desse novo, nossa, é fantástica também, viu? Acho que 3 dias, acho que vai dar 3 dias, não, 2 dias. 3 dias sem carregar. Sem carregar. Fantástico, não, a parte de bateria realmente. 3 dias sem carregar utilizando, tá? Conectado ao WhatsApp, né, Facebook. Daqui a pouco, como o Elon Musk se associou à Apple, ele vai começar a tirar, né, dos Tesla, colocar no celular. Vamos ver se vai fazer já casou com o Starlink, agora as baterias do Tesla, talvez, né? Vai colocar no iPhone. Exatamente. Agora deixa eu abrir um pouquinho para o pessoal da sala. Pessoal da sala, amigos, alguém quer fazer alguma pergunta? Agnaldo, boa noite. Oi Mário, boa noite, Mário. Cheguei meio atrasado. O áudio tá bom? Perfeito. Ah, tá, show de bola. Então, foi quarta-feira, saiu a atualização pro meu Android, meu Galaxy A54 One UI 7. Tá muito bom, inclusive ele corrigiu um problema que tava desde o Android 14, um ano. O WhatsApp ele travava, chegava mensagem no WhatsApp, ele travava. Eu tinha que bloquear a tela e desbloquear a tela para eu conseguir ver as mensagens todas, porque ele travava. Aí na One UI 7 corrigiu, tá muito bom, mudou o som de carregamento, né? É um pouco das novidades, né, que eu não explorei todos os recursos, né? E parece que agora lá em acessibilidade, nas configurações avançadas, você pode adicionar alguns botões, não são todos, né, de acessibilidade ali no painel, né, de configurações rápidas. Está muito legal. Já tá com o Gemini aí, né? O Gemini é o assistente padrão, né, da One UI 7, né, do Android 15. Mas ele não substituiu a Bix, você pode alternar se você quiser. Sim, mas eu notei que no meu Android 14, no One UI 6, né, no caso, eu configurei a tecla lateral para desligar, e quando eu atualizei para o 7, ele configurou automaticamente a Gemini. Ele pergunta, ele tem um assistente de configuração quando você liga, e a primeira coisa ele pergunta para você, o Gemini foi atualizado com o EA, agora é assistente EA em acessibilidade, e ele te pergunta se você quer deixar o Gemini como padrão ou entrar em configurações e fazer a alteração. Eu fiz a alteração. Eu confirmei com meu filho ontem, Edu.
Tá? O dele tá o Gemini padrão, veio com S25. Sim, e aí provavelmente ele aceitou o OK, porque lá você tem o OK e ficou como padrão. Mas tem antes do OK tem um botão para entrar nas configurações. Ou ir nas configurações, já acha a tecla lateral, você pode alternar. Você tem Bits, tem Gemini e tem, como o Mário mesmo falou aí, para desligar. Ele não veio perguntando não, ele veio já direto com o Gemini. O 24 da minha filha também, o 24 Plus também veio com o Gemini também, né? Eu acho que é a tendência agora, né? É que vai vir tudo com o Gemini, né? Tudo com o Gemini AI, né? Que é a inteligência artificial. Mas é muito show, hein? Eu tô vendo aqui eles que enxergam trabalharem direto com a inteligência artificial. Qualquer coisinha agora, pergunto para a inteligência artificial. Muito, muito legal. Muito show. Um probleminha que tem aí, eu não sei se do Mar aconteceu, quando você chama ela e a voz fala, agora teve uma atualização de segurança e isso deixou meio chato com o talkback da Samsung. Quando ele dá o feedback da voz, o talkback fala por cima e corta a voz do Gemini. Então você tem que pausar com 3 toques com 2 dedos e segurar no terceiro toque com 2 dedos para pausar a voz do talkback, sintetizador. Daí você consegue ouvir a voz do Gemini falando. Mas aí depois você pode retornar e ler na tela o que tem. Então só esse problema. Eu não consegui Falando de segurança, falando essa parte de segurança, eu tava pensando, já pensou se fizesse um antivírus com inteligência artificial? Seria interessante, né? Vai ser a Skynet lá do Exterminador. Colocar ela para assumir aí, talvez no futuro isso seja uma realidade, porque pelo que o Wagner falou, que já vai gerenciar a energia do iPhone, né? E tende a gerenciar mais dispositivos internos, né? Ela vai sair lá do mundo IA dela e vai voltar pro físico ali do aparelho do usuário. Eu acho que vai ser interessante também, vai ser uma camada aí de segurança melhorada, mas a Apple já divulgou que quem vai controlar o antivírus é a inteligência artificial. Ela que vai brecar e vai coibir o vírus entrar no aparelho, não é, Wagner? Você viu falar isso? Não. Eu sei que ela vai fazer a varredura dentro da Apple Store quanto a aplicativos, né? Quando se coloca aplicativos lá, é ela que vai gerenciar essa parte da segurança, né? Mas aí a parte de realmente de ver o que entra no aparelho ou não, aí eu já não. Pelo que eu li, ela não vai permitir malwares, né? Como já existe no Safari, né? O Safari já faz esse trabalho. Falando sobre o Safari, né? Sobre essa falha que muitos falaram essa semana sobre uma falha que o Safari tinha, mas aqui a Apple nem se ligou, por quê? Ali, na verdade, era um serviço de Authenticator, né? Que era o seguinte, essa falha do Safari estava relacionado a alguém ter acesso através de um site sobre o seu dispositivo através do navegador Safari. Só que o Safari ele tem 2 ou 3 camadas, então na verdade ele até permite que isso aconteça para que rode isoladamente do sistema, só que as pessoas talvez não conheciam o sistema, como o Safari trabalha, e já foi martelando, é assim com todo mundo, o nego já nem sabe o que está falando, vai lá. Então, o próprio Safari, a Apple nem se manifestou, vocês ficaram sabendo sobre essa questão. A Apple nem se deixa quieto. Porque ela não quer deixar isso tão explícito, porque quanto mais ela fala, mais ela abre brecha de segurança. Porque ela não vai ficar soltando, eu tenho 3 camadas, eu deixo os cookies rodando num lugar que o cara pode fazer o que ele quiser. E ali ele vai para um outro lugar. Então, é uma categoria de navegador muito mais inteligente em termos de utilização de recurso, né? Claro. Ô Mário, você ia falar alguma coisa a mais, Mário? Mário? Perdão, não, eu ia falar que eu não consegui configurar Gemini no... Quer dizer, tá configurado, né, para tecla lateral, mas só quando eu aperto aparece a Gemini, mas eu falo e eu falo, oi Gemini, tal coisa, mas ele não responde, né, não obtém a resposta. Você baixou ela, você vai na gaveta de apps, aparece ela lá? Não deu vou dar uma olhada. Porque agora uma coisa que você pode olhar lá na gaveta de apps, que você colocou em modo de ordem alfabética, não é mais entre abas. Agora é uma
vista única, tá? Você sobe igual o antigo Google Now Launch, a gaveta de app. Então vai ter ali por alfabeto, você vai subindo, descendo, tem todos ali, uma 5 linhas e tanto de 5 colunas e um tanto de linhas, né? E aí você tem, e ele tem que estar ali. Se não tiver, você entra lá nas configurações do data.google, no Google, né? Vai configurações, Google, vai lá, porque ele vai substituir o assistente de voz. Então você vai encontrar lá assistente de voz marcado, vai ter o Gemini, que você marca ele, e aí vai ter, você vai entrar, vai ter todas as configurações, permissões, você tem que dar todas as permissões lá dentro pro Gemini, senão não vai funcionar. Eu acho que se você pedir para ela abre a janelinha para você configurar. Não, a configuração ela não tá deixando para pedir. Não, você tem que entrar manualmente, daí depois sim. Aí você consegue configurar, você tem que configurar, e ela vai te auxiliar até uma tela bloqueada. Então você tem que ir lá e dar todas as permissões. Perfeito, perfeito. Alguém mais na sala quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só dar uma última coisa aqui, um último complemento, Agnaldo. Para quem quiser configurar a Gemini como tecla lateral, pode configurar tranquilo, que quando vocês quiserem reiniciar ou desligar o telefone, se eu não me engano, eu fiz, deixa eu ver aqui no meu... É o menos e o power. O juntos por 3 segundos. Exatamente. Se você apertar o menos e o power, né, apertar e segurar por 3 segundos, ele aparece as opções de desligar. Então tá muito interessante nessa parte. Perfeito. Outra dica legal aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aguinaldo, eu queria falar. Não imagina, pode mandar. Diga, Virso. Não, eu queria falar que a Gemini no iPhone liberou vídeo em tempo real e liberou também conversa live, o compartilhamento de tela. Aí é uma novidade também pro iPhone que tá muito bacana também, tá muito legal. Perfeito, perfeito. Temos aí a Gemini, temos aí o Pixbot, né, que faz isso. O SingAI também faz isso. Muito bom. Muito eu tenho uma novidade também. Hoje eu vou falar um pouquinho do NVDA. Saiu, né, o Cloud Vision, uma versão 5, que não está disponível ainda para alguns, mas já está lá no site oficial do próprio NVDA DONS, né? O que trouxe? Ele erradicou o Be My Eyes, arrancou fora, literalmente. Quem está com a versão 4 tem a opção de usar o Pixbot lá, né? E usar também o Be My Eyes autenticado pela API do Be My Eyes. Só que o Be My Eyes começou a fazer umas frescuras. E aí agora o próprio eu vou ter que Fecha aí, Rodrigo, por favor. Fecha o microfone. Então, melhorias, ficou muito legal. Eu vou ver se eu não vou poder fazer a demonstração agora, acho que eu estava falando com o Wagner Lima. Depois eu devo reservar para falar sobre a falha de segurança dos ativadores que a gente pegou lá do MAS. E durante essa semana, depois acho que se dá tempo, já está tudo pronto aqui, viu, o pessoal aí do canal, para mostrar o que aconteceu, né? Uma coisa rápida para mostrar o que acontece quando a gente ativa. E o interessante, galera, que só para vocês entenderem, a gente usou uma máquina Xeon com 36 processadores e instalamos um Windows 24H2 lá. E ativamos o Office com o script lá do GitHub, tá? A última versão. E aí a gente vai mostrar o resultado aqui depois pro canal aí, vocês vão ver a surpresa aqui que aconteceu. Perfeito. Deixa eu só, fiquei curioso com o Cloud Vision aí, uma vez que você atualiza, você instala esse Cloud Vision que está no NVDA, se você atualizar, o Be My Eyes ele para de funcionar? Boa pergunta. Não, ele não para. Na verdade foi o seguinte, até a versão 4 que está na loja, se você dá lá, entrar na loja do NVDA, não tem atualização. Mas a própria NVDA já lançou a versão 5.1. Essa versão, quando você entra em preferências do Cloud Vision, lá tinha a opção, né, para você, ao acionar as teclas, Ctrl Alt I, fazer barulho e tal, e embaixo tinha a opção para você logar com a conta do Be My Eyes, para você logar ali, para ela vincular a sua conta do Be My Eyes ali. Ainda tá, quem está usando a versão 4 tá, na versão 5 já vai sair fora, não tem mais ela, e ela usa o Pixbot, e por sinal ficou muito bom. Estou fazendo os testes aqui,
Tá muito parecida, lógico. Eu achei ela que é um pouco mais inteligente. E muita gente reclamava, porque para você conversar com a inteligência artificial, você tinha que pressionar Insert Alt A, que é para conversa ali, né? Quando você não estava logado no Be My Eyes, essa janela não abria. Você só conseguia ver as telas ali, no Insert Insert Alt F, no Insert Ctrl I para navegar em objetos. Agora, com a versão 5, ela já vem direto logada e ela já fica direto no Pixbot, você não precisa se preocupar em ter uma conta. Eu achei muito legal a ideia, a gente até comentou uns meses atrás aí, né, sobre isso, que o Be My Eyes inclusive o Be My Eyes está com tanto problema, por quê? Para quem tem essa versão nova e não está usando aquela nossa lá do grupo, que é uma versão anterior, você antes, no Be My Eyes antigo que a gente usa, a gente vai na foto JPG, menu de contexto, ela já abre o Be My Eyes já falando o que é a foto. Nessa versão nova não tem mais isso. Eu não sei, por que eles fizeram isso? Tirando tanto de recursos, né? Eu tô com a versão oficial, tá em inglês, aí voltou agora em português na versão dia 26. Ficou uma bagunça, a gente dá o feedback em português. Vamos zona, menino, né? Sem contar a autenticação, que tá muita gente reclamando que ela deslogou a galera e depois você não consegue conectar nem com o Reza Brava. Dia 20 de maio deslogou todo mundo. Tem gente que teve uma sorte danada que não deslogou. Acho que não ligou no dia que atualizou o meu deslogou. Ô Isa, depois eu vou te mandar um que a gente fez, que já vem logado, e ele não tem esse problema. A gente está voltando para a versão anterior, que é... Porque eles mudaram, era Insert Ctrl Alt H. Agora é Ctrl X. Alt J, né? A, J, C. Valdenito, você ia falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite de novo, né? Tu já instalou o Windows na tua máquina, né? Windows? O Windows 11. E tá tranquilo, Aguinaldo? Não tem problema nenhum, tá bom? Pra mim tá tranquilo, tá? Pra mim tá tranquilo. Alguém falou alguma coisa além de você que precipitou algum problema, não? Eu pelo 23H2, então pra mim tá normal, sem qualquer problema. A minha máquina tem suporte para 24H2, mas eu resolvi não fazer a atualização. Tu continuou com 10? Não, tô com 11, mas a versão 23H2. Essa é a última, essa é a penúltima, né? É a penúltima, exatamente. Você não atualizou para a última? Não quis atualizar para a versão 24H2. Então eu tô pensando em mudar amanhã, eu vou colocar essa torre aí. 23? Eu não sei se eu tenho existe a última versão atualizada. Aonde? Eu vou. Onde é que tá? Com a versão 4.502. Cara. Tá dando um ano falando. O meu tá com a versão 4.502 e tá bem. O pessoal tava reclamando do Explorer, mas o meu tá muito rápido, o meu tá voando. Galera, tem que fechar o microfone. Fecha o microfone bem lá. Aí, o meu tá com a versão 4.502, que é a última, né? Eu gostei do Explorer dele, que tá voando, rapaz. Você parece que piscou o olho, ele já mexe, mas aí que tá, né? Esse é o meu. Não posso falar dos outros, né, Lindo? Também tava bom pra caramba o 23H2, tá muito bom. Então agora inclusive eu tô com ela aqui para mostrar depois. Ela realmente deu uma melhorada no Explorer, nessa parte de melhoria no menu de contexto. O pessoal estava reclamando bastante que tarefas simples no Windows 24H2 estava se tornando tendo muitas requisições do processador. E isso ela deu uma melhoradinha assim. Tá, até eu fiz agora o teste quando você estava falando, fui lá ver qual a versão. É essa que eu tô aqui, que eu vou mostrar que foi feita os negócios lá. Então, eu percebi, inclusive, ela deu uma reduzida na velocidade do processo. Acelerou, né, o processador, tá? Ficou mais leve o processador. É isso que eu quero dizer. Ficou mais leve o processador. Então, eu acho que isso aí ajudou também, né, no contexto da melhoria do 24H2. Eu sei que o meu tá voando, cara. O meu tá voando. Eu também uso o 24H2 aqui pra mim, tô sem problema. Quantos minutos você faz uma demonstração aí, Arlindo? Olha, eu vou tentar fazer em 5 minutos. Rapidinho. Então, aqui. bora aí, bora.
Eu vou pedir para que o pessoal desative o microfone, porque quando eu ligar o loopback, aí ele vai reproduzir minha tela aqui. Só um minutinho. Ó, vocês estão ouvindo a minha tela, né? Ó, eu vou aqui, eu tenho uma máquina, estou no computador Xeon, com 36 núcleos, threads, né? E a gente fez o seguinte, o teste foi o seguinte, na semana passada, pessoal, a gente fez um comparativo, instalou as duas versões, depois a gente não vai entrar no método de performance, o 23 ganhou. Em relação à segurança, ambos estão muito bons, porém, o pior momento foi quando a gente ativou o Office. E é isso que a gente vai mostrar agora aqui, em primeira mão. Esses testes são feitos com vídeo, para a pessoa vidente ver o que estava acontecendo. A gente pegou lá do GitHub do MAS um ativador, como qualquer um, né? E eu vou mostrar aqui na tela ao lado, que é onde está rolando a máquina virtual. Ó. Ah, então aqui, olha só, eu estou no computador, ó, só para vocês verem. 23H2. Executar de AMS IF O 32. Peraí, que ele tá aqui, 2. Aqui é sobre a máquina. Nome fabricante do sistema, tipo do sistema, SKU do sistema, processador, valor, Intel, R-Xeon, R-CPU. Eu tô usando o Xeon, eu fracionei, instalei ele bonitinho. Aí a gente tava rodando, beleza, e instalou esse ativador aqui, ó. Código de ativação Office 2019 e 2021 2024.txt6 de 12. Eu disponibilizei esse código, eu olhei o código. Aqui tá o código explicando tudo o que tem que ser feito, ó. Ativar Office 2019 e 2021 e 2024. Em branco. 1. Ir ao menu iniciar, digitar. Erro ortográfico comercial. 2. Aplica 3. Selecionar todo o código abaixo. 4. Copiar e colar na respectiva janela. Em branco. Erro ortográfico número checkmax grave. Aí, ó, checkmax grave. Em branco. É aquele script mais novo do russo lá, tá? A gente instalou e a gente acompanhou todo o processo. A gente instalou. O que eu fiz? Eu coloquei algumas planilhas e documentos com valores. Assim, só para vocês entenderem onde a gente quer chegar. E para nossa surpresa, eu fui ligar ele, né? Quem tem o vídeo, depois a gente pode mandar os vídeos. Os arquivos vão ser isso aqui na minha área de trabalho. O computador começou a ficar lento e apareceu isso aqui, ó. Desktop lista. Código de ativa. acesso ao nosso servidor mais mais.txt 2 de 12. Nesse apareceu essa opção. Warning, não sei o que, TXT. Eu vou colocar aqui para vocês. Abrir. Código de ativação Office 2019 e 2000. Mais load em branco. Load 50. Traduzir. Ctrl A. E atenção. Insert Shift T aqui para traduzir. Vou apertar o T de novo. Seus arquivos são criptografados e roubados e pode ser publicado na internet. Tentar descriptografar os dados você mesmo ou de outra maneira pode danificar os arquivos e isso levará à perda de dados e seu dinheiro. Entre em contato conosco imediatamente para evitar a publicação de seus dados na internet. Nosso endereço de e-mail com você receberá instruções para resolver essa situação. Seu ID 50.059D42. Então aqui ele já mandou o ID e ele criptografou todos os meus arquivos. Olha só aqui no meu disco C que eu estou baixando no Desloader, que a gente computador explorador de arquivos. Mais disco local C. Disco local C, vamos na pasta de DMix. Olha as músicas que eu baixei. Vamos pro grupo lá, ó. F, Flashback, JMPS, Dance, Balanço, 11, FEASH, Dance, Energia da Vega, uma rádio aqui de São Paulo. Olha de exibição de estão os arquivos. Babi, Corona.mp3.59.42.decliquei@outlook.com.deck 2 de 90. Ponto .dec de decrypt. Todos os arquivos estão criptografados com essa extensão, com ponto .dec. E eu não consigo fazer nada. O que acontece? Ele deixou aqui um view, ó. Deixa eu ver se acesso ao nosso servidor. Código de ativação. Ele apagou. Acesso a mais Vou mostrar aqui. Ativa, desativa, inicialização, TV, contatos, data, transmissão, código de ativo, Ele deixou um arquivo aqui, que apagou, o Defender apagou, que é para quando eu ligar para ele pagar, ele quer lá, $2.000,
que eu vou pegar esse código, colocar nesse programa e escolher as pastas que eu quero criptografar. E detalhe, ele fala, se você duvida que sou eu, manda um arquivo seu criptografado que eu descriptografo o arquivo e falo que realmente sou eu, porque ele gerou um código. É uma empresa isso, tá? Isso aqui é uma empresa. Por que ele pegou esse aqui? Porque ele viu que era um computador de servidor e tinha dados bancários aqui. Então, ele pode estar em todos os computadores de vocês, tá? Todos. Ali quietinho na espreita. Porque ele está marcando os documentos que são gerados. Esse script fica abertamente no site do MAS. E ele está até hoje. É um site russo e está no GitHub. E as pessoas acham que isso aqui foi exatamente o que as pessoas pensam. Ah, eu ativei, está tudo certo, não vou precisar pagar a licença e tudo mais. O que aconteceu? Quase tudo foi criptografado. Então, a minha mensagem em relação a isso, ainda bem que a gente está numa máquina controlada, e isso não aconteceu com amigos meus, músicos, né? Tem um amigo meu que é até conhecido aí na área musical, ele teve que pagar, né? E ele falou, olha, ainda não tenho o que fazer, tá tudo, e inclusive ele anda entre os seus HDs. Se eu tivesse um pendrive nessa máquina virtual ou um HD externo, ele vai andando em todas as unidades e faz a criptografia. Então, vale a pena, pessoal, não pegar scripts. Os scripts, eles rodam, sua máquina fica totalmente escrava do sistema deles. Por que eu falo isso? Porque muita gente acha que muita gente tem e nem sabe, e o antivírus está ligado. Deixa eu te mostrar aqui, ó, Insert D. Segurança do Windows. Segurança. Configurar proteção de unidade de proteção em tempo real. Botão de alternância pressionado. Aqui. Pressionado, e ele passou batido, porque o script ele roda no shell, então ele jamais será detectado pelos antivírus, e aí ele consegue rodar remotamente vários comandos, ele tem acesso à pasta system e o boot do seu sistema. Isso aqui foi feito com pessoas, a gente fez o teste remotamente. Se vocês quiserem acessar, eu posso disponibilizar essa máquina. A gente fez esse laboratório justamente para mostrar o risco que tem. Mas eu só fui pego porque eu coloquei planilhas e coisas com valores aqui. Tanto que as coisas que eu tenho aqui, ele fez o upload e puxou da minha máquina. Para que eu consiga, sempre ele falando, não, vou publicar isso na internet, fotos. Então ele já ameaça ali no texto, né, em inglês, que aparece na sua área de trabalho. Então é isso, pessoal, que eu queria comentar. Isso independente de ser 24H2, 23, quem define a segurança do seu computador não é o Defender, é o usuário. E o usuário sabe dos riscos que ele pode cometer ao utilizar um script que não seja conhecido. E vamos deixar claro, né, Aline? Como você falou para mim, né? Esses arquivos que você colocou são fictícios, tá? Não são arquivos verdadeiros, né? Então ele colocou realmente para fazer o teste, né? Para ver o que acontecia. Realmente, e eles sabem o que está acontecendo, porque eles ficam analisando. Se eles vão nos lugares certos, você vê, ele foi na pasta de música. Se eu sou um cara produtor, meus vídeos, e o legal, o mais estranho, é que eu posso até mostrar aqui, ele não faz isso com arquivo executável. Então eu descobri uma falha, né? Então assim, entre a criptografia do deck deles lá, os arquivos executáveis, talvez ele não faz porque ele fala, bom, se a gente fizer isso, quando ligar o computador pode ser que dê ruim. Porque os arquivos executáveis, né? E ele sabe os lugares que ele faz. Porque se ele fizer no sistema, eu não ligo o sistema. E você vê que é uma coisa controlada. Não é uma coisa assim feita aleatoriamente, né? Tem todo um controle absurdo da máquina, né? Basicamente era isso. Acho que só para avisar vocês aí, desculpa o tempo se eu estourei, que eu queria passar mais rápido. Depois a gente pode até conversar sobre cibersegurança, que eu estou muito interessado sobre isso. Porque o futuro, galera, é proteger os dados. Mas esses scripts podem estar em nuvem. E você executa ele de dentro de uma nuvem. Porque nada impede que ele coloque do outro lado uma nuvem do Google, uma nuvem do OneDrive. Porque ele não roda localmente. Ele vai buscar via PowerShell os comandos e rodam naquela máquina do destino ali da vítima. Eu sou da época que os vírus entravam somente nos arquivos .com ou .exe, né? E hoje não. Hoje os arquivos, esses vírus, né, se alocam também dentro das músicas e imagens também, né? Porque imagens é onde eles roubam as imagens e aí eles intimidam a pessoa, né? O Vitor aqui no WhatsApp permitiu que eu publicasse, falar sobre o Vitor Holcim, ele é de um projeto do Reaper lá, ele me procurou.
em 2024, ele falou, Arlindo, eu tô nesse grau que você tá. Eu falei, o que você fez? Ativei Office. Na verdade, ele pode estar em ativação de Office em plugins, porque é um script, né? Eu posso também mandar para vocês estudarem na íntegra. Eu analisei cada código, são 13 mil códigos, 13 mil ali. E não tem nada. Você olha assim, não tem. Mas ele faz a vinculação diretamente com o servidor dos caras. Então, a gente não sabe qual servidor que está logado ali. A gente não consegue saber, porque ele vai por trás do sistema. Sem contar que ele toma direito de segundo usuário, né? Que eu mostrei também num outro vídeo. Mas isso aqui, pessoal, para quem quiser também ter contato, mandar e-mail lá, tá disponível para conversar com esses caras, para você ver, dialogar, não, minha máquina tá ruim, o que eu tenho que fazer? Porque assim a gente vai entender que realmente não é uma coisa que é fantasiosa, mas existe e tá aí. Ainda bem que não é nada de risco, é uma máquina controlada, virtual. E quem quiser pode procurar o pessoal aqui para acessar e ver tudo isso aí, tá bom? É isso aí. Bom, vamos finalizar, tá? Esse podcast irá para o canal Visão e Revisão, né? Daqui a pouquinho. E deixem seus likes, né? Mandem seus chats que a gente responde também. Quem tiver com dificuldades, quem tiver sugestões, ideias, pode mandar para nós aí, que a gente aceita, tá? Obrigado pela participação de todos aqui da sala. Obrigado sempre pelos nossos ouvintes estar sempre nos comunicando. E um abraço e até lá. Até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos. Termina aqui a oficina Amigos Touch e Universo Win. Este foi mais um serviço do podcast Visão e Revisão. Um canal com foco no segmento dos deficientes visuais.